Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quem já encontrou 1 aos Coríntios 3, diga amém. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, quer dizer, comida sólida, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Vamos juntos o versículo 6? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos bem forte? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diga comigo, 2017, o ano da restauração. Diga comigo, 2018, o ano do crescimento. Eu quero já de antemão ser boca de Deus para você nesta noite e dizer que você vai crescer muito em 2018. Vai chegando o final do ano e a gente começa a falar algumas frases de efeito. A gente começa a dizer, 2018 vai ser um ano abençoado. 2018 vai ser o ano de crescimento. 2018 vai ser o ano da virada na minha vida. 2018 não vai ter para ninguém. Eu sei que Deus vai me abençoar muito. Mas o que acontece, queridos, é que na maioria das vezes, o ano chega e as coisas continuam do mesmo jeito. E eu queria levá-lo a uma reflexão. A virada do ano, 31 de dezembro, nada mais é do que um dia semelhante aos demais. É como se você estivesse passando de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril e assim por diante. A virada do ano, ela não tem nenhum poder mágico, ela não tem nenhum poder místico, a não ser para aqueles que alimentam o seu coração com esse tipo de pensamento. A virada do ano é somente algo que foi convencionado, estabelecido pelos homens, e se eu não entender o que é mudar para que o ano seja diferente, o ano será igual. Diga comigo, se eu faço as coisas do mesmo jeito, o resultado será igual. Diga, se eu não alterar a minha maneira de agir, o ano será da mesma forma. Preste atenção para isso. Hoje de manhã, após o batismo, eu conversava com um dos nossos pastores, e ele disse para mim, há 3 anos que eu estou pretendendo escrever um livro, e falou o assunto do livro. E eu disse, por que o senhor não escreveu? E ele disse, não tive como ainda, sempre surge um problema ou outro. Eu disse para ele o que vou dizer para você agora. Se você tem planos para 2018, tem sonhos para 2018, escreva os seus sonhos. Escreva os seus sonhos. Tem gente que na virada do ano coloca num papel 3 pedidos. Eu não sei por que 3, se alguém souber depois me diga. Se há algum misticismo nisso. 3 pedidos. Não sei se isso vem daquele gênio da lâmpada, mas 3 pedidos. E aí diz, Senhor, eu quero isto. Não há nenhum pecado nisso. O que eu quero que você guarde no coração, e em seguida eu já vou entrar na palavra propriamente dita, é que nós estamos trabalhando dezembro numa espécie de planejamento para que 2018 seja um ano realmente de crescimento. Alguém já captou e deu um amém. Sutil, mas deu um amém.
Se nós queremos, como igreja, um 2018 diferente, nós precisamos começar a trabalhar para fazermos diferente. Mais pessoas já entenderam. Se nós estabelecemos que em 2018 nós vamos crescer pelo menos 20%, então nós precisamos estabelecer estratégias para isto, meios para isso. Alguém mais já entendeu? Isso vale para a igreja e isso vale para você. Se você diz, eu quero em 2018 crescer, a minha empresa vai crescer tantos por cento, Deus vai abençoar, a minha família vai ser abençoada, amém. Agora diga uma coisa para você, Deus trabalha em cima do nosso trabalho. As mensagens que eu trago, eu sei que são mensagens que te deixam desconfortável na cadeira. Quando eu disse no último domingo que há pessoas que pegam na Bíblia, quando pegam para vir à igreja no domingo, e ao chegar do culto no domingo, guardam a Bíblia e só vão apanhá-la no próximo domingo, é algo difícil de você ouvir, principalmente quando você se encaixa dentro disto. Mas sabe qual é a minha alegria? É que na segunda-feira pela manhã, um jovem desta igreja me mandou uma mensagem dizendo, pastor, enquanto o senhor pregava ontem, eu fui tremendamente desafiado, e eu estava muito desanimado, mas eu determinei no meu coração, abraçar a palavra de Deus e voltar a servir a Deus com sinceridade. O que eu espero nesta noite, é que esta palavra toque o seu coração, de maneira que você repense o seu comportamento. Quer ver uma coisa, só para você entender, eu gosto de ser bastante didático. Se você diz assim, a minha vida financeira vai melhorar, e você é do tipo que gasta sem freios, sem saber o que tem, eu já vou profetizar para você, a tua vida não vai melhorar. Acertei aqui uma meia dúzia forte, né? Você vai metendo o cartão, e vai passando o cartão, e vai cartão. Passou? Passou. Já estourou o limite, e você diz assim, só mais esse. Vai. Quando sai o barulhinho do papel na máquina, você fala, graças a Deus. Isso é semelhante à minha filha, quando era pequenininha. Disse, papai, compra isso para mim. E eu não me lembro o que era, e eu disse para ela assim, minha filha, papai não tem dinheiro. Ela disse assim, mas tem cartão. Aí eu expliquei para ela que quando você passa o cartão, não é a empresa que paga. Vem uma coisa chamada fatura. E aí você tem que ter dinheiro para pagar. Pastor, o meu 2018 vai ser bem melhor economicamente. Então comece fazendo uma coisa. Pegue um caderno, escreva em cima quanto você ganha. E comece a anotar quanto você vai gastar com tudo. Aí começa a bênção. E qual é a primeira coisa que eu separo? Qual é? O dízimo. Porque se você esconde o dízimo, se você lança a mão do dízimo, já está fora da palavra de Deus. Eu vou resumir essa parte introdutória dizendo uma coisa. 2018 será ano de crescimento. Será ano de bênção na tua casa e na tua família, se tão somente você colocar a Bíblia Sagrada como regra de fé e princípios para a tua casa. Deus não fere a sua palavra. Deus está, por si mesmo, submisso aos princípios que Ele estabeleceu. Então, se você não lê a Bíblia, não gosta de Bíblia, não tem interesse na Bíblia e vai fazendo as coisas, não tem ano de 2018 melhor. Mas se você der ouvido à voz de Deus esta noite, e já for para casa dizendo, Deus, a partir de hoje minha vida está mudando. A partir de hoje, a Bíblia será o centro da minha vida e da minha casa. 2018 será um ano extraordinário como você nunca viu na sua vida. Deixe-me dizer umas coisas sobre essa igreja que Paulo está escrevendo. A cidade de Corinto, ela tinha algumas particularidades.
A primeira delas, que era uma cidade gigantesca, um centro comercial, onde passavam pessoas de todas as partes do mundo. Ela tinha 2 portos, e nesta cidade havia templos de idolatria, paganismo, e eu vou só passar rapidamente para você entender onde Paulo colocou essa igreja, onde ele fundou essa igreja. E eram templos onde haviam prostitutas cultuais, ou seja, o culto eram prostitutas que se ofereciam, e ali, naquela orgia terrível, se dava o culto àqueles deuses, àquelas deusas. Paulo insere esta igreja lá, e ela tem uma outra particularidade. Além de ser uma cidade promíscua, além de ser uma cidade que se aproxima muito de Sodoma e Gomorra, esta cidade de Corinto é uma cidade marcada por escolas de filosofia. Então escute isso, por favor, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando. Esta cidade, depois de Atenas, era a cidade onde havia mais filósofos. E lá havia os filósofos chamados sofistas, que tinham uma capacidade de pregar nas praças, de discursar nas praças, e eles eram tão capazes que eles desafiavam um ao outro. E eles conseguiam, num minuto, empolgar uma multidão que estava chorando aos prantos, e em seguida, esta mesma multidão estava sorrindo. Você deve estar me dizendo, pastor, o que tem a ver Corinto com a cidade do Rio de Janeiro, com o Brasil de hoje? Eu vejo algumas semelhanças aqui, porque Paulo introduz o capítulo 3 dizendo: eu não pude falar com vocês como a crentes espirituais, eu estou falando com vocês como a carnais. Por quê? Porque identifico no meio de vocês algumas práticas que não são comuns à igreja do Senhor Jesus. E eu entendo que todo crente que se presta a esse tipo de coisa, inveja, contenda, dissensão, são crentes que ainda não foram visitados pela lavagem da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Crente linguarudo só é linguarudo porque não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, a língua vai diminuir e você vai passar a ser um adorador, como a irmã Rosiane cantou aqui esta noite. Para você não entender o que eu estou ministrando esta noite, eu estou dizendo, assim como Paulo trouxe a palavra à cidade de Corinto, nós estamos trazendo a palavra esta noite. Ele fala inicialmente aqui da igreja como sendo uma família. Diga, igreja é uma família. Pode ser melhor, diga, igreja é uma família, cujo alvo é a maturidade. E ele diz assim, eu não pude dar um alimento mais sólido para vocês. Sabe que alimento esse? É a palavra. Por quê? Porque eles, os crentes de Corinto, gostavam muito de ouvir filosofias. E eles achavam o evangelho algo muito simples. Eles queriam que Paulo pregasse um evangelho rebuscado. Eles queriam que Paulo trouxesse no bojo do evangelho algumas arrumações para satisfazer os seus ouvidos. Mas Paulo está dizendo nesta carta que o evangelho é simples e que o evangelho tem o poder de confundir a sabedoria dos homens, fazendo com que o poder que há em nós não seja o poder da intelectualidade, da capacidade de falar, de argumentar, de filosofar, mas o poder que vem de Deus pela ação do Espírito Santo. É tanto que, quando alguém começa a misturar o evangelho com qualquer outra coisa, ela não está fazendo outra coisa a não ser seguindo o caminho que os crentes de Corinto estavam seguindo. Querendo filosofias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Eu vou repetir para você, o evangelho é simples. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos aqui nesta noite uma família dando testemunho. Qual é o argumento filosófico que pode fazer um homem que era viciado, de repente largar todo o vício e abraçar a fé em Jesus? Quem tem essa capacidade? Nenhum homem tem, somente o Espírito Santo de Deus. E Paulo continua dizendo, nesta família igreja,
Não há espaço para divisões. Diga comigo assim, não há espaço para divisão. Versículo 5, deixa a Bíblia aberta, ele diz: pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros, a melhor versão aqui seria, a melhor tradução seria, se não servos pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ninguém fique bobo. Ninguém se ache melhor do que os outros. Na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Ah, pastor, mas eu sou do mistério, eu tenho visão, revelação. Baixa a bola, meu filho. Aqui na igreja, quem governa é Jesus, a honra é para Jesus, a glória é para Jesus, é a Ele que nós glorificamos e exaltamos. Eu estava ministrando, meditando sobre isso de manhã, e aí uma serva de Deus disse: pastor, tem que falar isso na igreja. Eu disse: ela disse: eu digo, então ora. Se Deus me der a oportunidade, eu falo. Vai segurando aí. Quando você encontra um crente no meio dessa família dizendo: o meu pastor predileto é o pastor fulano de tal. Eu não gosto do pastor Marco, cara de delegado, cara fechada. Eu gosto do fulano. Quem vai pregar hoje? Semana de avivamento. Quem prega segunda? Não vou, não gosto, X. Quem prega terça? X. Então deixa eu ensinar uma coisa para você que é crente, que quer melhorar. Você não deve avaliar quem fala, você deve avaliar a mensagem, a palavra. Você deve pegar a Bíblia e verificar se o que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, há um texto extraordinário que eu amo muito, o versículo 11 diz assim: os crentes de Bereia, não é essa Bereia nossa não, a Bereia de lá. Os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado ouviam uma palavra, como os irmãos estão ouvindo aqui, e depois iam examinar as escrituras para saber se as coisas eram realmente assim. Eu quero profetizar crescimento para você, mas crescimento é na palavra. É aqui na palavra de Deus que nós vamos encontrar crescimento verdadeiro. Aqui a igreja é apresentada como família, o alvo da família é maturidade. E Paulo diz assim: eu não pude dar um alimento sólido para vocês, um manjar. Por quê? Porque vocês não crescem. São meninos. Tem 20 anos de igreja. E vai citar um versículo, diz: faz a tua parte que eu te ajudarei. Onde é que está escrito, irmão? São Malaquiel. Que Malaquiel? Vai ler a Bíblia, querida. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, pelo amor de Cristo. Um irmão foi dar uma palavra aqui numa congregação muitos anos atrás, e ele disse: abra sua Bíblia no livro do profeta Albuquerque. Aí o pastor atrás, esse não tem, querido, não seria Abacuque? Ele disse: esse mesmo, pastor, Albuquerque. E repetiu. Nós nunca tivemos tantas Bíblias. Bíblia da mulher, me ajude aí. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia do obreiro, Bíblia do ministro, Bíblia da família, Bíblia de tudo. Tudo, plenitude, tudo. Mas ouça o que eu vou lhe dizer: nunca a Bíblia foi tão desprezada. Depois que inventaram o Facebook, e depois que inventaram o WhatsApp, aí você levanta a mão e diz: pastor, está repetindo. Eu vou repetir isso aqui, se Deus me deixar falar, 1.200 vezes, até que todos nós entendamos uma coisa: o WhatsApp é bom, maravilhoso, Facebook, uma benção. Todo dia de manhã eu mando parabéns para todos os aniversariantes. Tá lá, é meu amigo? Eu mando parabéns para você, um versículo bíblico. Mando, excelente, ferramenta maravilhosa. Muita gente só sabe que tem Santa Ceia hoje porque eles receberam uma mensagem pelo Face. Agora ouça o que eu vou lhe dizer. O Face e o WhatsApp é um ladrão do tempo. Se você não entender nada esta noite e entender o que eu vou lhe dizer agora, pronto, você ganhou a noite. Você ganhou o ano de 2018. Troca o WhatsApp pela leitura da Bíblia Sagrada. Troca o Face pela leitura da Bíblia.
Como é que eu faço? Se discipline. Porque eu estou falando na perspectiva de um ano diferente. E você, em 2017, se você contabilizar as horas que você ficou enfurnado com o olho no telefone, lendo, mandando mensagem, fofocando, fazendo o que não deve, você ia se assustar. Aí você diz, pastor, 2018 vai ser do crescimento. Então toma a decisão hoje. Eu vou separar um tempo para poder olhar o meu WhatsApp e responder. E os meus amigos vão entender isto. Quem está entendendo o mistério aí? Vai ser diferente 2018? Eu já estou me alegrando no Espírito, porque quando a igreja se volta para a Bíblia Sagrada, quando a igreja se volta para a oração, Deus abre os céus para derramar bênçãos. Eu vou adiantar. Segundo lugar, neste capítulo, Paulo apresenta a igreja como um campo, como uma lavoura. Leia comigo o versículo 9, por favor, vamos juntos? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Primeiro nós vamos na lavoura de Deus. Quem aqui já viu uma lavoura, plantação, mesmo pela televisão? Quem já viu? Muita gente viu. Paulo está usando aqui uma linguagem metafórica. Primeiro ele compara a igreja com uma família. E nesta família ele diz que tem que haver unidade. Nesta família não deve haver divisões. Nessa família não há espaço para você dizer eu sou de A, eu sou de B. Nós somos de Cristo e somos irmãos. Agora ele diz, a igreja é uma lavoura. Para que uma lavoura dê bom resultado, você tem que usar o quê? Tem algum lavrador aqui? Adubo. Agora, se tiver adubo e não tiver semente, tem? Tem. Qual é a coisa principal na lavoura? Semente. Eu me lembrei aqui, eu contei isso aqui alguns anos atrás, mas eu não vou resistir. Pastor, eu tenho quantos minutos mais? Quantos minutos? A gente começa assim, você tocar. Para toca. Então, o pastor já me liberou aqui, eu estou sob a autoridade do pastor. Quantos dizem amém? Então, deixa eu falar. Pastor Oswaldo Silva, de saudosa memória, contou aqui. Ele era lavrador, morava no campo e ajudava o pai nas plantações. Ele um dia estava na fazenda no interior de Minas Gerais, e de repente, menino ainda, correu, subiu na grade do curral, e olhou e viu ao longe um barulho de gente cantando. Eram os crentes, em cima da carroceria de um caminhão, e o caminhão balançando para lá e para cá, e os crentes cantando. Eu quero estar com Cristo. E ele desceu correndo, e disse, mamãe, está vindo um caminhão de crentes. E a mãe disse, meu filho, corre lá na lavoura, onde seu pai está, e avisa que os irmãos estão chegando. Dizia pastor Oswaldo que, quando chegava um caminhão de crentes, tinha que preparar para matar uma meia dúzia de porcos. Porque crente não bebe, mas come, que é uma fartura. E aí mudava a rotina da fazenda. Tem que matar, tem que plantar, pega o arroz, separa, vamos fazer a comida. E eles se arrumaram ali. E o pastor Oswaldo, menino, foi em busca do pai. Pegou o cavalo, rapidamente. Papai. Chegou um caminhão de crentes lá em casa. E ele disse, tá bom, meu filho, eu já vou para lá. E ele disse que foi dando meia volta no cavalo. E o pai disse, para onde você vai? Ele disse, voltar. Ele disse, não, eu vou e você fica, para continuar plantando o milho. Podemos perder tempo. Irmãos, quem já foi da lavoura, o pastor Eliseu sabe disso. O sujeito bota 2 grãos, aquilo tem uma distância separada ali, para separar. Aí você bota 2 grãos e passa o pé em cima. Vai plantando. Primeiro cava, né? Claro. Depois vai passando o pé. E aí o pastor Oswaldo, menino, disse, ó, eu queria tanto estar lá na sede da fazenda para ver os crentes. Papai me deixou aqui plantando. E ele começou, 2 aqui, 2 ali. Quando ele olhou, bornal, era buraco demais para plantar. Ele saiu jogando uma mão em cada um e passando o pé. Jogava uma mão, passando o pé, para poder acabar logo. E aí, quando terminou, ainda tinha uma porção de milho. Ele foi assim no lugar, tinha um buraco de tatu. Ele derramou o resto do milho e passou o pé em cima.
Foi para casa, o pai disse, já terminou, Azoto? Já terminei sim, papai, está tudo pronto. Plantou tudo, plantei tudo. O tempo passou, veio a chuva, o milho começou a brotar. Aí, pai do pastor Oswaldo disse, meu filho, vamos visitar a lavoura. Quando ele desceu, ele já agarrou ele pela orelha, porque naquele tempo não tinha muito essa pedagogia, essa psicologia de hoje, né? Já agarrou pela orelha assim e falou, vem cá para eu te mostrar uma coisa. Disse, olha, aqui você plantou certo, aqui você plantou certo, aqui também, a partir daqui, você começou a bagunçar. Olha só quantos pés nasceram aqui. Olha só, aqui, e ele já chorando, ele disse, agora vem aqui. Quando chegou no buraco do tatu, irmão, estava aquela torceira de milho plantado. Sabe o que Paulo diz escrevendo aos Gálatas no capítulo 6? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porquanto tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A pergunta de Deus esta noite para nós é a seguinte: o que você tem semeado no campo chamado igreja? Eu vou perguntar novamente. O que você tem semeado num campo chamado igreja? Se você tiver semeado, está semeando amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, 2018, irmão, será uma glória na sua vida. Pastor, eu tenho semeado algumas coisas terríveis, inclusive aquela que a Bíblia diz que o Senhor abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Qual é a 7ª, pastor? Semear contenda entre os irmãos. Quer ser abençoado? Ouve o que Deus está falando na sua palavra. Eu duvido que se você cumprir o que a Bíblia diz, você não será abençoado. Nunca houve. Pastor, então se eu cumprir a Bíblia não terei problemas. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que se você cumprir a Bíblia, semear como a Bíblia orienta, você pode até passar pela luta, a enfermidade pode até bater a sua porta, mas daqui a pouco você se levanta e diz, foi bom ter sido afligido, porque agora ninguém me segura. Ai, lutas todos nós temos, e o teu 2017 pode ter sido muito complicado. Agora eu vou dizer uma coisa: se você estiver firmado na palavra, nada e ninguém poderá te deter. Podem se levantar, virão por um caminho, mas por 7 caminhos hão de fugir diante de ti. Recentemente, um pastor fez uma bobagem. Aí eu fiz uma postagem no Face, não sei o que eu fiz, mas fiz até para sentir como é que o nosso povo pensa, qual é a ideia que eles têm de depressão, de problemas na alma, e foi muito interessante, eu aprendi muito. Foi uma radiografia da mentalidade do nosso povo. E quando eu mandei aquilo, uma irmã amiga mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, pelo amor de Deus, olha, se o senhor precisar de uma amiga, eu e meu esposo estamos à disposição. Abra o coração. Eu disse, será que essa irmã está pensando que eu estou pensando? Eu disse, minha irmã, meu velho pai dizia, meu filho, para trás nem para tomar impulso.
Para frente é que se anda. E se Deus me der graça e força, quanto mais o inimigo se levantar, mais oração e Bíblia eu vou ler e vou meditar e vou pregar. Então, se alguém ficou meio alegrezinho com expectativa, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu estou alegre, estou feliz, vou avançar. Pastor, e se o senhor morrer amanhã, fique tranquilo que eu estou nas mansões celestiais com o senhor, aguardando por você. Quem crê assim, diga aleluia. A igreja é uma família. A igreja é uma lavoura, é um campo. Em terceiro lugar, a gente fecha aqui. A igreja é um edifício. A igreja é um templo. A igreja é uma casa. A igreja é uma construção. 1 Coríntios 3, ele diz, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um, leia comigo, como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, ou seja, nesta vida, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Vamos juntos no 16? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabia disso? Eu ouvi um amém meio baixo. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Ou seja, o Deus grande, tremendo, Criador do universo, que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, enviou-nos o Espírito Santo, que habita em nós. Se você levar isso para 2018, a sua vida muda. Porque se somos guiados pelo Espírito Santo, só pode haver crescimento na nossa vida. Se somos guiados pelo Espírito Santo, só pode haver avanço na nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo, que a igreja local é o templo e que a igreja universal, não essa universal aqui, mas a totalidade da igreja, é templo do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, se a igreja é um edifício, ela precisa ter um fundamento. E o fundamento da igreja tem que ser Jesus Cristo. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é o Papa, não é Pedro, não é Paulo, não é Lutero. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ó, Pedroca, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja, você está fundamentado em Jesus, você está alicerçado em Jesus Cristo. O seu fundamento é Cristo e somente Cristo. Ele diz aqui, nós temos algumas maneiras de edificar. Eu posso usar ouro, prata, pedras preciosas, versículo 12, madeira, feno e palha. Vejam que ouro, prata e pedras preciosas são difíceis de encontrar. Você já andou assim por um terreno, na flor da terra, e aí tropeçou numa barra de ouro? Quem já teve essa experiência aqui? Alguém já achou? Me diz onde é esse endereço. Alguém já achou prata assim? Sabe como é que é preparado o ouro? Sabe como é que é preparada a prata? Sabe como é que é preparada as pedras preciosas? Que a irmã Ana Paula tão bem usa nesta noite?
Imagine um anel desse. Diamante puro. Ouro de Ofir. Você imagine o trabalho que deu isso aqui para chegar nesse ponto. A irmã Ana Paula é muito humilde, ela fica... Escute, tem uma mensagem de Deus aqui para nós. Ouro, prata e pedras preciosas, trabalho. Tem que suar. Quero ler a Bíblia, quero entender a Bíblia. Precisa mergulhar, precisa cavar. Tempo, dedica tempo. Pastor, mas eu prefiro madeira, feno e palha. Você sabe quem é que come palha, não sabe? Quem é que come feno? Então, para de ficar pulando de galho em galho. Firma os teus pés na igreja do Senhor. Aqui tem tutano. Aqui tem palavra. Aqui tem mensagem de Deus. Pastor, mas eu vou na igreja lá, porque lá o pastor revela. Pastor Serafim Gueijo disse isso aqui. A irmã disse, pastor, eu vou sair da sua igreja porque o senhor não revela. Ele disse, eu não sou Kodak para revelar. Vá, pode ser quiser. E a irmã foi para a igreja lá. Chegou lá, revelação. E um dia, o pastor teve uma inspiração. Ele disse, irmãos, o Deus dele lá dirigiu para poder dar uma colher de azeite para todo mundo. Isso era interior de Minas Gerais. E aí todo mundo entrou na fila e tome colher de azeite. Tome colher de azeite. Crente que é bem místico mesmo, fala assim, eu vou tomar 2 para poder ficar bem forte mesmo. E aí, meu irmão, deu uma dor de barriga em todo mundo. E só tinha uma cintina. Lembra dessa palavra, pastor? Cintina? Só tinha um mictório, um banheiro lá, um 3 lá. E aí aquela fila de gente, deixou em primeiro, e aquela coisa toda. A irmã voltou chorando. Disse, pastor, eu quero voltar aqui para a igreja. Por que você quer voltar? Disse, não, porque aqui o senhor não revela, mas o senhor não dá azeite para a gente também. Então eu quero ficar por aqui. E contou a história para ele. 2018, firma os teus pés no fundamento que é Cristo Jesus. Mergulha na palavra. Busca como ouro, como prata, como pedras preciosas. Sabe por quê? Madeira, feno e palha, o fogo consome. Agora, ouro e prata, o fogo purifica. Deixa Deus te purificar através da palavra. Mergulha na palavra. Você diz, pastor, essa mensagem toda foi para falar isso de novo. Foi. E eu vou encerrar aqui. A igreja é uma família cujo alvo é o quê? Maturidade, cresça. A igreja é um campo cujo propósito é qual? Quantidade, sementes. Pregue o evangelho, discipule. Olha aqui o resultado do trabalho. Se trabalharmos mais, teremos mais vidas para Jesus. Esses irmãos que já vieram, já estão ganhando outros para a glória do Senhor Jesus. Semente, 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 vai dar bom resultado. E por fim, a igreja é um edifício cuja finalidade é a qualidade. Por fim, irmãos, percebam que nesses 3 exemplos, a palavra de Deus é alimento para a família. A palavra de Deus é a semente para o campo. E a palavra de Deus é o material para a construção do templo. Eu lhes pergunto, nós podemos abrir mão da palavra? Podemos abrir mão? Você pode abrir mão da palavra? Então estabeleça hoje. Fique em pé e diga comigo, 2018 será ano de crescimento na minha vida, na minha família, na minha empresa, porque eu vou mergulhar na palavra. Eu vou pedir que você segure na mão de alguém. Nós vamos orar nesta hora. E a oração é bem simples, porque a gente precisa ir para a Santa Ceia. Oração simples. Diga, Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Nós precisamos de graça, ousadia, determinação para ler a Tua palavra, para meditar nela, dia e de noite. Diga, Senhor Jesus, nós estamos aguardando
um 2018 de pleno crescimento. Diga: Senhor, nos ajuda para que possamos mergulhar na Tua palavra e viver os Teus princípios, para que o crescimento seja real e duradouro. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a abrir mão do WhatsApp, do Facebook, para meditar na Tua palavra. Diga: Senhor Jesus, que na minha casa a Tua palavra seja o alicerce, que na minha vida, que na minha empresa, a Tua palavra seja o manual ao qual eu vou seguir. Eu queria que você abençoasse pelo menos 2 pessoas, dizendo para ela: eu ministro crescimento sobre a tua vida. Nós vamos cantar aqui uma canção, e enquanto cantamos, eu quero oferecer oportunidade a você que entrou aqui nesta noite. E você gostaria de ter um 2018 abençoadíssimo. Você quer um 2018 diferente do 2017. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que ainda não aceitou Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, já percebeu que o mundo nada tem de bom para nos oferecer? Jesus tem. Enquanto nós cantamos esta canção, saia do seu lugar, venha aqui à frente, e nós vamos orar por você como igreja do Senhor. Se você sente o desejo de abraçar Jesus, de abraçar a sua palavra, de viver os princípios divinos, já é o primeiro aqui? Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê um aplauso para Jesus? Nós já temos aqui um voltando para o Senhor. Deixa-me ver. Onde está o segundo? Onde está o terceiro? Onde está o quarto? Onde está o quinto? Vem, vem. Tem lugar para todos esta noite. Venha. Vem, aplauda o Senhor. Olha as vidas aí. Contra aquele que só fez meu mal, Espírito Santo, diz pra mim: será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste meus pedaços, oh, glória! Meu fardo, meu fracasso sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. Me arrebatou. Mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou. Venha, nós estamos aguardando. Venha. Você está sentindo? Está queimando no peito. Venha. Volta para Jesus. Volta. Volta. 2018 vai ser diferente. Começa a viver a Bíblia hoje. Vai ser diferente. Venha, venha. Como me amas, Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar. Oh, Espírito Santo, diz pra mim: será que sou capaz de crucificar o meu eu? O meu eu. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente para a gente ir para a Santa Ceia. Eu tenho dito isso em todos os cultos. Nós começamos a orar todas as manhãs Glória a Deus, aleluia. por vocês, Aleluia. Obrigada, Jesus. dizendo: Deus, não é possível que nós vamos terminar o ano sem decisões. E Deus ouviu, irmão Gemima, porque em todos os cultos Deus está salvando todos. Aleluia. Glória a Deus. Famílias. Aleluia. E a gente está muito feliz, muito feliz. Nós vamos orar, em seguida vocês vão para uma das nossas salas receber uma palavra de orientação. Eu vou pedir ao nosso pastor
para orar, apresentando vocês. Aleluia. Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nada tão bom como estar na presença do Senhor, presença santa, presença gloriosa. Que lindo, Senhor, que Tu abriste a mente desses nossos irmãos e nossas irmãs que estão aqui na frente, voltaram, estão na Tua presença, Senhor. Graças te damos. Pedimos uma bênção muito especial para cada um, para as suas famílias, para o seu emprego, onde eles estiverem, uma bênção especial, Senhor, para cada um agora. Em nome de Jesus. Amém.